Olá, graça e paz, tudo bem com você? Vamos mergulhar nas Escrituras, na Palavra de Deus, aprender o que o Senhor tem para nós, para o nosso coração, para a nossa vida. É maravilhoso ter contato com a Palavra de Deus todos os dias. Hoje nós vamos falar sobre o olhar de Jesus, que se compadece de uma mãe. Nós estamos nessa série falando sobre mães. Como este é um mês muito sugestivo, este mês é marcado por nós termos esse dia específico para as mães, então eu também quero trazer da Palavra de Deus algumas mães. Você que está chegando aqui neste canal, seja muito bem-vinda. Aqui o nosso propósito é compartilharmos todos os dias a Bíblia pura, sem mistura, e nós criarmos juntas este propósito de meditar na Palavra de Deus todos os dias. E para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos, eu já te peço que você deixe o seu like, isso é muito importante, se inscreva no nosso canal, compartilhe com mais alguém, comente. Essa interação é muito importante para nós e para que você possa receber as notificações diárias dos nossos vídeos que serão postados. Amém? Vamos para a reflexão então de hoje. Hoje eu quero falar de uma mãe que se encontrou com o autor da vida, que ao se encontrar com esta mãe, restaurou a esperança dela. Eu quero meditar com você Lucas 7, do 11 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Se nós lermos o contexto que estava acontecendo antes disso, Jesus estava em Cafarnaum. E como a Bíblia está dizendo aqui, ele saiu de Cafarnaum e foi até esta cidade Naim. A distância entre uma cidade e outra era de aproximadamente 1 a 2 dias de caminhada. E nós sabemos que era desta forma que Jesus se locomovia de um lugar ao outro, caminhando. Talvez se Jesus estivesse sozinho, junto com os seus discípulos, ele também demoraria cerca de um dia, mas a Bíblia diz que Jesus não estava sozinho. Jesus estava com os seus discípulos e uma grande multidão estava com ele. Quando Jesus decide ir a esta cidade, ou seja, 2 dias antes de se encontrar com esta mulher, quando Jesus decide ir a Naim, vamos imaginar, a Bíblia não fala do que esse jovem morreu, mas vamos imaginar que este jovem ainda estava vivo. Quando Jesus ainda decide ir para esta cidade, vamos imaginar que talvez este jovem ainda estava vivo. Neste período de tempo, aonde Jesus está caminhando em direção a esta cidade, esta mãe não só recebe esta notícia devastadora que o seu filho havia morrido, como ela começa a passar por todo o processo do luto. E quando ela se encontra ali com Jesus, ela está no seu momento mais difícil da dor, que é de estar levando o seu único filho para ser sepultado. A morte, ela é cruel e devastadora. Embora também incomum, não é todos os dias, a morte, ela bate na porta de alguém. É algo que acontece todos os dias, mas nós nunca estamos preparados para essa notícia. E a Bíblia coloca aqui que esta mulher, ela era viúva e este jovem era o seu único filho. Ela estava sofrendo a dor do luto pela segunda vez, porque
porque o seu marido já havia falecido também, mas quando seu marido morreu, a sua esperança, o seu amparo, o seu consolo estava em ter o seu filho, e agora o seu filho também morreu. Aquela mulher estava chorando não somente a dor da perda, mas do desespero, de todas as possibilidades da sua vida, de sustento, de segurança, tudo isso estava indo ali junto com seu filho, de continuidade da sua família, tudo que ela podia ver de futuro estava indo junto com aquele jovem. E a Bíblia diz que com ela também ia uma grande multidão. Então, se aproximando da entrada daquela cidade, vinha Jesus com uma grande multidão atrás dele. E chama a atenção de Jesus uma grande multidão que também estava vindo, como que ao encontro da multidão que estava com Jesus, vindo ao encontro de Jesus e das pessoas que estavam com ele. Então, e ali frente a frente, duas situações diferentes. Jesus, a multidão que o seguia, aquela viúva, e a multidão que estava com ela, pranteando e chorando o que havia acontecido com aquela mulher. E a Bíblia diz que Jesus, ao olhar, se moveu de uma íntima compaixão. Perceba que esse foi um dos milagres dentro da Bíblia que Jesus fez, que não lhe foi pedido nada. Se você ler o contexto anterior, um centurião estava com seu servo enfermo e ele enviou pessoas até Jesus para pedir pelo seu servo. Aconteceu um milagre ali, mas onde houve uma súplica, onde houve um pedido. Mas neste texto, nesta história, a mulher não pediu nada a Jesus. Ela estava ali na sua dor e Jesus, vendo, falou a ela. A única vez na Bíblia que essa frase é mencionada da boca de Jesus para com alguém foi o que Jesus disse a ela. Jesus disse a ela: não chores. E sem que fosse lhe pedido nada, Jesus tocou naquela esquife. E então as pessoas que estavam levando o corpo do jovem parou. E Jesus olhou para o jovem e disse para que ele se levantasse. E a Bíblia diz que o jovem se assentou, começou a conversar e Jesus o devolveu à sua mãe. O que toda essa história, esta passagem tão linda, traz para as nossas vidas? Ainda antes que o dia mau possa se chegar na nossa casa, Jesus, ele já pode estar se movendo para vir ao nosso encontro. Talvez hoje você está chorando por alguma situação que está te trazendo um desespero tão grande, mas Jesus, ele já está se colocando diante de você. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus é aquele que restaura a esperança, que traz vida de novo. Talvez você está passando por uma situação que gere dentro de você quase que um sentimento de luto, uma perda muito grande, mas diante de Jesus nenhuma situação vai continuar da mesma forma, nenhuma tristeza. A mesma palavra que Jesus deu àquela mãe no seu momento mais desesperador, não chores. Jesus está dizendo ao seu coração hoje, não chores. De alguma forma, Jesus está pronto para trazer de novo a vida, a alegria e a esperança para você. Talvez não é por um cenário de morte, mas hoje você como mãe tem chorado pelo seu filho por algum motivo. Jesus é aquele que pode trazer de volta a alegria. Neste contexto, a alegria voltou para aquela mãe quando seu filho se assentou e começou a falar e Jesus o devolveu. No contexto da sua história, Jesus, ele tem poder para trazer o seu filho de volta, para trazer o seu filho para o lugar de te dar alegria. Então, não perca a fé, não perca a esperança. Jesus está falando para o nosso coração hoje também, não chores. Sem saber, aquela mãe acabou trazendo seu filho diante de Jesus. Não foi de forma intencional, mas o seu caminho, a sua trajetória, a trajetória daquela mãe, o trajeto que aquela mãe estava fazendo,
colocou o seu filho diante de Jesus. Hoje nós, através dessa história, podemos entender que é isso que nós precisamos fazer. No decorrer da nossa trajetória, vamos colocar os nossos filhos diante de Jesus e o milagre vai acontecer. É interessante que nessa história diz que o jovem se assentou e começou a conversar. Eu fico imaginando o que será que ele começou a falar, não é verdade? O que está acontecendo aqui? Aonde eu estou? E sua mãe chorando, não mais de tristeza, de perda, mas chorando de alegria, aquilo que os olhos dela jamais imaginariam ver, porque ela já tinha preparado todo o corpo do seu filho, a ser que ela tinha que estava morto, a realidade que ela trazia ali junto com a sua dor é que o seu filho não tinha mais vida, mas de repente ele estava sentado e conversando porque ela esteve diante de Jesus. Tudo que nós precisamos é estar diante de Jesus, e ainda que pareça que a vida, que a esperança, que a realidade, o contexto da realidade que você está vivendo com seu filho hoje parece que morreu, Jesus está dizendo, olha, não chores, você está diante da pessoa certa. Jesus é aquele que pode completar a obra, fazer o impossível na vida do seu filho. Esta mãe não precisou pedir, Jesus se moveu de uma íntima compaixão, mas hoje nós temos o recurso da intercessão. Então não desista de orar pelos seus filhos. Jesus, ele pode trazer a vida, não apenas a vida física, mas trazer a vida de Deus dentro do coração dos seus filhos. Jesus pode despertar o seu filho para a vida que ele tem, para você, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Esta é uma palavra de esperança, esta é uma palavra de consolo, esta é uma palavra de você entender que tudo que você precisa é estar no lugar certo, que os céus se movam e Deus promove encontros onde uma mãe com o coração desesperado se encontre com o Senhor Jesus. Se você é esta mãe hoje com este coração desesperado, através deste vídeo, desta palavra, Jesus está dizendo tudo que você precisa é se encontrar comigo, que nós possamos nos colocar no lugar de nos encontrarmos com o Senhor Jesus, e a vida Ele traz de volta, e com a vida a esperança. Aquela mulher que achou que colocaria o seu filho num túmulo e voltaria para o vazio e a solidão da sua casa, tudo isso foi interrompido, porque ela se encontrou na fonte da vida e ela voltou para sua casa com o seu filho e um testemunho extraordinário. O Senhor deseja fazer isso também na nossa casa, na nossa família, fazer dos nossos filhos um testemunho extraordinário de algo que estava morto, mas Jesus trouxe a vida de volta. Amém? Então, por essa semana, eu vou estar trazendo mais algumas reflexões sobre mães que viveram um milagre extraordinário. Eu tenho certeza que haverá consolo e esperança para a sua vida. Continue acompanhando os nossos vídeos. Eu espero você aqui amanhã. Deus te abençoe. Até lá!